Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago uma dica pra vocês, pra aqueles pais, pra aquelas mães que gostam de eternizar os momentos e querem deixar uma linda recordação para os seus filhos. Eu achei uma coleção de livros assim sensacional. Eu tô com eles aqui, eu vou mostrar pra vocês, compartilhar um pouquinho disso com vocês, porque são livros assim sensacionais pra gente registrar um pouquinho da nossa história, da história dos nossos filhos e guardar como um tesouro pra ir passando de geração em geração. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Começar o vídeo, como sempre eu peço, vai deixando seu like, é de graça, não custa nada pra você e me ajuda muito, como também ajuda o YouTube a entregar o meu conteúdo pra mais pessoas. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que também não custa nada e você vai receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Então vamos lá. Se a gente for ver, a nossa história ao longo dos anos, ela vai se perdendo, né? Não tem nenhum registro. A gente sabe um pouco sobre os nossos, vamos supor, eu sei mais dos meus bisavós porque eu convivi com eles, né? Mas dos meus tataravós eu sei muito pouco. Eu, pra ser bem sincera, não lembro nem o nome deles. E isso é muito normal, né? Tem gente que nem dos bisavós sabe muito, não conviveu. E a história vai se perdendo ao passar do tempo porque não fica registrado, né? A gente sabe um pouco que nos conta. E aí, pensando nisso, eu falei, mas poxa, eu não quero que tudo que aconteceu comigo se perca assim também. Eu quero deixar registrado, né? Eu quero que a minha história seja passada para os meus filhos, para os meus netos, para os netos dos meus filhos e assim por diante. E eu fui procurar como que eu poderia fazer isso, né? Nessa procura eu achei uma coleção de livros muito legais, que é pra gente contar a nossa história. E eu tô com todos esses livros. Olha aqui, não são apenas 3 modelos de livros, mas eu tenho 2 de cada porquê, né? É aquela pessoa bem... Ai, não sei a palavra, mas eu sou o tipo de pessoa que eu pensei assim, tem a Isa e tem o Miguel. Então, cada um precisa ter o seu livro, cada um precisa ter o livro com a minha história e cada um tem que ter o livro da história do pai pra eles, né? Achei que não faria muito sentido fazer um livro pra cada um, pra eles terem que ficar ali dividindo. Então, por isso que é tudo isso de livro, mas eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou começar com este rosinha que tá aqui em cima, que é Mãe, me conte a sua história, né? Na verdade, esse livro também pode ser dado como um presente pra você dar pra sua mãe contar a história dela, escrever tudo aqui no livro, colocar fotos e depois te entregar. Porém, né, meus filhos são pequenos, então até eles quererem me dar um livro desse vai demorar. Então eu optei por eu comprar, pra eu escrever aqui pra eles a minha história e ficar pra eles como, digamos que um tesouro, né? Então 2, porque é um pra Isa e um pro Miguel. Inclusive, eu já coloquei o nome de quem que é, ó. Este é o da Isabela. Aí, legal, antes de eu mostrar o que a gente vai escrever nesse livro, eu vou mostrar a capa, né? Vem com esse aqui, é um papelzinho que sai, que eu não tirei justamente pra poder mostrar pra vocês como vem. E ele é um livro em capa dura, e aqui tá escrito, Mãe, me conte a sua história, nessa cor rosa linda. Aí, neste livro eu vou contar toda a minha história, toda, quer ver, ó? Eu vou achar o índice que fica mais fácil. Eu vou falar sobre a minha infância e como eu cresci. Inclusive, teve uma parte que eu tive que pedir ajuda pra minha mãe, pra saber como que foi a escolha do meu nome, sabe? Vários detalhes que às vezes nem eu sabia. Tem coisas assim que eu tô descobrindo. Tem para contar a minha história de quando eu era criança. Só que tem coisas que quem sabe são meus pais. Então eles estão me ajudando a escrever esse livro. Então eu vou falar sobre a minha infância, sobre meus pais e avós, sobre a família, sobre chegar e crescer, chegar à vida adulta. Aí depois eu vou falar sobre o amor e sobre ser mãe. Tem a parte específica para falar sobre o amor, tem a parte específica para falar sobre ser mãe, e daí tem para falar um pouco do filho. Então por isso que eu achei legal cada um ter o seu livro, porque chega uma parte do livro, mesmo sendo um livro para contar a história da mãe, chega uma parte que você tem que mencionar o filho. E assim, amo a Isa e o Miguel igual, porém
cada coisa aconteceu num tempo, então é diferente o que aconteceu no momento em que cada um chegou na minha vida. Então, por isso que é muito legal cada um ter o seu livro. Aí depois, me fale sobre os seus hobbies, sobre o que gosta de fazer, me fale sobre quem você se tornou. Então, são várias perguntinhas que a gente vai respondendo. Então, aqui começa o capítulo para falar sobre a infância e como você cresceu. Tanto que, ó, tá difícil virar. Eu já comecei a escrever um pouco aqui, como o livro é rosa, eu tô escrevendo na cor rosa, aquela pessoa que gosta de fazer tudo bonitinho, essa sou eu. Então eu respondi quando e onde eu nasci, qual é o meu nome completo e se eu sabia por que esse foi meu nome, por que os meus pais escolheram esse nome pra mim. Eu não sabia, então fui lá e perguntei pra minha mãe e coloquei aqui. Se eu tinha algum apelido carinhoso, como eu era quando criança, se eu tinha algum ídolo, se eu gostava de imitar ele, que lembranças que eu guardo da minha infância, enfim, tem várias perguntas mesmo, do que eu gostava de brincar. Aí tem uns espaços assim, que é pra gente fazer um desenho, colar uma foto, então assim, fica uma recordação muito completa, ó. Tem vários espaços pra fotos, recordações, cartinhas, recortes, aí do que você quiser. Aí, ó, sobre os seus pais e avós, como seus pais te chamam, que dia, em que cidade eles nasceram, e quanto aos seus avós, os nomes, onde nasceu. Então tem assim, ó, você conheceu os seus avós? Visitava a casa deles com frequência? Quais laços familiares eram importantes na sua casa? Então tem várias perguntas também sobre os avós. Aí no final dessa parte também tem espaço para você colar recordações referente aos seus avós, seja uma foto, um bilhetinho. Tem perguntas sobre sua família, se você tem irmãos, qual o nome deles, como era a infância, se você ajudava em casa. Pode mentir, tá, gente? Tem que falar a verdade. Aí também tem partes para colocar fotos. Sempre no final de cada pedacinho tem espaço para fotos, para você colocar o que quiser, fazer um desenho, enfim. Aí vai da criatividade de quem tá fazendo o livro, no caso desse da mãe, né? Aí, sobre crescer e chegar à vida adulta. O que você fez quando terminou o ensino básico? Você aprendia rápido ou tinha dificuldade? Quais foram os principais acontecimentos do mundo quando você era adolescente? Como você era na adolescência? Como você era fisicamente? Quais eram os seus sonhos? Eu sei que assim, tem uma parte aqui que eu vi uma pergunta que era: o que você faria se fosse milionário? Eu não cheguei nessa parte pra responder ainda, mas eu achei muito legal. Aí, ó, quando começa outro capítulo, me fale sobre o amor e sobre ser mãe. Aí, ó, você se lembra do seu primeiro amor? Como foi o seu primeiro beijo? Você tinha facilidade em conversar ou era tímida? Então, assim, tem muitas. Se eu for ler todas as perguntas, a gente vai ficar aqui um bom tempo. E também vou deixar vocês com gostinho de quero mais, né? Ó, agora fale sobre mim. No caso, sobre o filho, né? Como esse aqui é o da Isabela, sobre a Isa. Você sabe quem foi meu primeiro amor? O que achava dessa pessoa? Qual o melhor conselho sobre a criação dos filhos? O que você mais se orgulha de ter me ensinado? Ai, vocês devem estar falando, mas nossa, né? Essas perguntas para você responder para Isa. O que acontece? Esses livros é um tipo de livro para você começar a fazer agora e entregar para o seu filho quando ele estiver lá pelos seus 30 anos ou mais. Até porque, ao meu ponto de vista, assim, se você entregar antes, a pessoa tá numa idade adolescente que não vai dar valor para a importância que tem este livro, né? É um tesouro de família. Tem muitas coisas ali que se não tivesse nesse livro, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos nunca iam saber sobre você. Então é um livro que você tem que entregar pro seu filho quando ele já tem uma maturidade, sabe? Então, assim, na minha cabeça hoje eu penso em entregar esses livros pra Isa e pro Miguel só quando eles tiverem 30 anos. Porém, eu acho legal começar a escrever agora, porque tem coisas da minha infância que eu não lembro, então eu preciso pedir ajuda. E também pra escrever com calma, pra não pegar aquele livro e você ter que escrever assim, correndo. Essa uma página que eu escrevi foi semana passada, então sempre que dá eu pego e escrevo um pouquinho. Até porque tem coisas que eu escrevo duplicado, né? Que é igual, sobre a minha história vai ser igual pros dois, só vai mudar quando chegar em perguntas relacionadas a eles. Então, esse livro eu vou começar a escrever agora. Aí, quando eu terminar de escrever toda a parte sobre mim, quando chegar sobre as crianças, eu vou ter que esperar tais fatos acontecerem para eu poder pôr aqui. Então, isso que é legal,
porque além de ser um livro pra deixar guardado, pra entregar quando os filhos estiverem mais velhos, você vai registrar momentos da vida deles que, assim, se você pegar quando você estiver muito velho, talvez você não lembre como exatamente você se sentiu naquele momento. Então, por isso que eu acho muito legal começar agora. Aí tem vários espaços pra foto. Me fale sobre seus hobbies. Aí eu vou falar alguns dos hobbies, porque tem muita pergunta e várias perguntas legais. Sobre o que gosta de fazer. Que atividades você gosta de fazer nos fins de semana, se você gosta de ler, se você se lembra do primeiro filme que viu no cinema, qual é o seu filme preferido, tem alguma coisa que te tire seu sono, e aí vai ter muita pergunta legal. Que música sempre deixa você de bom humor, do que você mais gosta no país onde vive, espaços para fotos também. Eu não tô virando pra vocês, gente, porque, né, senão eu não consigo enxergar. Me fale sobre quem você se tornou. Então, algum dos seus sonhos se tornou realidade? De tudo que você conquistou na vida, do que mais se orgulha? Quais foram as melhores decisões que você tomou na vida? Então tem vários, ó, sobre suas lembranças. Alguma figura histórica que você admira? Tem muita pergunta. E sim, são perguntas muito legais. Aí no finalzinho aqui, agora fale sobre mim. Do que você mais gosta na nossa relação? O que faria com ela? O que faria para ela ficar ainda melhor? Algo que gostaria de me perguntar? Que sonhos você tem pra mim? Então, assim, é muito legal. Quando eu vi esses livros, eu me apaixonei. Então, esse daqui é o Mãe, Me Conte a Sua História, que eu mostrei pra vocês. Ui, quase caiu. Aí o do pai, eu considero que é um azul, mas há quem diga que é verde. É este daqui. Eu também comprei dois, né, pra ficar um pra Izzy e pro Miguel. E como eu gosto de fazer tudo coloridinho, cheio de detalhes, eu combinei com o mozão que eu vou fazer as perguntas pra ele, ele me dá a resposta e eu passo pro livro, né. Aí no dele, a única coisa que eu fiz até agora foi colocar o nome de quem é cada livro. Aí eu vou mostrar a capa aqui pra vocês, porque ele também tem esse papelzinho, né, com algumas instruções de como fazer o livro. E a capa é esse azul aqui, pai, me conte a sua história. Aí eu vou deixar com esse aqui ainda. Aí, como eu disse, né, eu só coloquei o nome. E por coincidência tinha uma caneta da mesma cor da capa do livro. Esse aqui é do Miguel. E já coloquei o nominho aqui, mas eu ainda não escrevi nada. Aí o que eu tenho a dizer sobre o do pai? Eu li pra vocês algumas das perguntas que tem no da mãe. No do pai tem exatamente as mesmas perguntas, só que pro pai. E também tem o cantinho pro filho falar sobre algumas coisas sobre o filho ou a filha. Então, são livros idênticos, só muda quem escreve. Nesse rosa é a mãe que escreve contando a sua história, e nesse daqui é o pai que escreve contando a sua história, mas com as mesmas perguntas, o que eu achei sensacional. Aí, no comecinho desse mês lançou, eu comprei na pré-venda, sim, porque eu não sou ansiosa quase nada, o livro que é Mãe e Pai, Me Conte a Minha História. Então, lógico, dois também, porque é um da Izzy e do Miguel. Esse aqui eu nem escrevi nada ainda, porque chegou semana passada, eu só desembalei ele e dei uma folheada, não comecei a escrever. Mas como o próprio nome já diz, é pro pai e pra mãe contar a história do filho. Aí eu vou mostrar a capa pra vocês também. Esta capa também, todos são em capa dura. Mãe e pai, me conte a minha história. Tem um passarinho aqui, capa dura nesse verdinho. Aí, peraí, gente. Todos os livros têm aquelas partes pra colocar fotos e tudo mais. E o legal desse livro é que é assim, ó. Você vai contar a história do seu filho de antes do nascimento, no nascimento, a primeira semana de vida, aí do primeiro ano até o 12º ano, ou seja, é um livro que você vai escrever desde a gravidez até seu filho completar 12 anos. Então, assim, vai dar pra deixar registrado uma boa parte da vida do seu filho. Ah, detalhe, depois vai pra adolescência também e finaliza com sonhos e desejos. Então, assim, muito legal, e é um livro que eu considero assim que os pais têm que contar quando tá grávido pra começar a escrever, pra não ter perigo de esquecer ou confundir, né? Ainda mais que tem mais de um filho, acaba que algumas coisas a gente é aquela confundida, né? Aí, antes do meu nascimento, tem um espaço para uma foto de quando a mamãe estava grávida.
Eu preciso comprar papel fotográfico. Aí antes do meu nascimento, várias perguntas sobre a gravidez. Quando descobriu que estava grávida, você e meu pai estavam juntos? Quando e para quem deram a notícia primeiro? Você fez algum tipo de exercício físico enquanto estava grávida? E tem perguntas que é direcionada para o pai, tem perguntas que é para a mãe, tem perguntas que são para os dois, então é muito legal. Aí, meu nascimento, um espaço para a primeira foto do bebê. Aí tem mais perguntas, ó. Espaço para minha certidão de nascimento. Foi assim que vocês me chamaram para pôr o nome? Por que escolheram esse nome para mim? Qual seria o meu nome se eu fosse do sexo oposto? Daí colocar a data de nascimento, hora que nasci, peso, tamanho, lugar em que morava quando nasceu. Vamos lá, eu vou dando umas puladas aqui porque é um livro bem grande. Ó, minha primeira semana de vida. Aí o espacinho para colocar a foto da primeira semana de vida. Aí várias perguntas. Alguém assistiu o parto? Quem foram as pessoas mais importantes para nós nesse período? A minha amamentação foi no peito ou na mamadeira? Quem veio me visitar? Eu dormia bem? Então tem várias perguntas. Aí tem os espacinhos direcionados. Meu primeiro ano. Eu passei por algum tipo de cerimônia religiosa, como um batizado? Mãe, qual foi a duração da sua licença maternidade? Como foi voltar ao trabalho? Então, como eu disse, tem perguntas voltadas ao pai, tem perguntas voltadas à mãe. Então, aí vai até a criança fazer 12 anos, né? Aí, no finalzinho, tem sobre meus pensamentos. O que os adultos podem aprender com a criança é... Meu bem mais valioso é... A parte mais divertida de ser criança é... Aí tem a parte para falar sobre a aborrecência, adolescência, várias perguntinhas. E finaliza com sonhos e desejos, que é quais são os seus sonhos e desejos para mim, né? Quais são os sonhos e desejos dos pais pro filho? Sobre que coisas vocês gostariam de conversar comigo e tem um espacinho para foto. E aqui, no começo, eu acabei não mostrando, mas tem o de, para e a data que você deu o livro pro seu filho. Então, assim, é uma coleção de livros sensacionais. E aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de todos esses livros para vocês, caso vocês tenham interesse de comprar para escrever a sua história para os seus filhos, escrever também a história dos seus filhos. Ou até mesmo se você quer saber mais um pouco sobre a história do seu pai ou da sua mãe, é uma ótima opção de presente, né? E aí, mais uma dica, na descrição também, além do link desses livros, tá o link do Melius, porque você utilizando o Melius para fazer essa compra desses livros, vocês conseguem 4% de cashback. Então fica a dica, né? Sempre que eu dou uma dica, tem dica de desconto junto, porque senão não é a Juliana aqui. Então o vídeo de hoje é isso, era para mostrar essa coleção de livros que eu estou apaixonada e confesso que ansiosa também pra escrever, ver eles prontinhos, todo bonitinho, do jeito que eu já tô imaginando. E espero que vocês também tenham gostado. E quem optar por comprar esses livros para também deixar um tesouro guardado para as futuras gerações, me marca lá no Insta que eu quero ver. E o vídeo de hoje é isso, espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.